Não é só de pão que viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. 1 Reis, capítulo 13. Ele começa bem. Tem muita gente que começa bem na fé, irmão, mas depois deixa. Nós vamos ver. Muita gente começa caminhando com Deus, caminhando na presença do Senhor, mas de repente retrocede. Primeiro livro de Reis, capítulo 13. É fácil e você vai encontrar. 1 Reis, capítulo 13. Diz assim: eis que por ordem do Senhor, não faça nada sem a direção de Deus. Temos que aprender a ser servos. O servo de Deus, ele vive de toda a palavra que sai da boca de Deus. Um homem de Deus veio de Judá a Betel, e Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. Primeiro, queimar incenso, entenda bem, é uma coisa do passado, maneira de um louvor a Deus. Nós temos que entender que era um ofício não do rei. Mais do que isso, esse rei estava num altar que era um altar profano. Por quê? Ele cometeu um erro que muita gente comete: medo, né? Ele era o primeiro rei do reino dividido. O primeiro rei de Israel foi Saul, depois Davi, depois Salomão, depois Roboão, e no dia de Roboão o reino de Israel foi dividido. Duas nações surgiram, Israel e a outra com o nome de Judá, casa de Davi. Ele era de Israel. Aí esse homem podia ter sido uma benção, mas ele ficou com medo de quê? Ele pensou consigo: olha, qualquer hora o povo vai passar para o lado do rei de Judá. Por quê? Porque no período de festas, as adorações, tinham várias festas, o tabernáculo, da Páscoa, tudo. O povo ia a Jerusalém, que ficava, entenda bem, do lado de Judá. E ele pensou: qualquer hora o povo vai passar para o outro lado. Aí ele mandou fundir 2 bezerros de ouro, colocou um em Dan e o outro em Betel. Ele diz: israelitas, por que subirem a Jerusalém? Aqui estão os deuses que os tiraram do Egito. E o povo, então, em vez de amar a Deus, o povo começou a adorar os bezerros de ouro. Por isso o altar era profano. Aí o homem de Deus falou contra o altar. Reparem isso. E clamou contra o altar com a palavra do Senhor. A palavra de Deus nunca é contra o pecador, é contra o pecado. Lembra que nós falamos agora? Eu não odeio o pecador. Posso odiar o pecado que ele comete, mas nunca a pessoa. A Bíblia diz que nós não devemos nos comunicar com as obras das trevas. Efésios 5:11. O que isso quer dizer? Eu não tenho que me comunicar com a feitiçaria, mas com o feiticeiro, sim. Ué, como que eu me comunico? Bom dia, boa tarde. Ele é meu vizinho, ele é meu colega de trabalho. Bom dia, colega, bom dia. Sorrindo para ele. Ele é meu parente, sempre quando ele fazia aniversário eu ligava: bom dia, boa noite, e aí, um beijo, tá? Deus te abençoe, parabéns pelo dia de hoje, não é verdade? É parente. Mas agora não, ele é lá do outro lado, eu sou crente, ele é... Para de bobeira, irmão. Você tem que se comunicar com as pessoas. A palavra de Deus nunca é contra o homem. Tem que se comunicar. Você não tem que se comunicar com a prostituição, com a pessoa que se prostitui, né? A palavra prostituta pode ser pesada, mas é isso. Você sabe que a pessoa tem uma vida errada, promíscua, mas dê amor para ela. Bom dia, boa tarde, não é? É seu colega de trabalho, é seu vizinho, ou você cruza com eles constantemente. Mas tem cristão, desculpa, é metido a besta, irmão. Olha para a pessoa e desculpa, é idiota. Olha para a pessoa amarrado, se Jesus tem poder. Não. Dá um sorriso para a pessoa: bom dia, boa tarde. Você não está concordando com ela, você está respeitando aquela pessoa, você tem um amor por ela, mostrando que Jesus... E uma hora dessa porta está aberta, aí você entra: ó, Jesus ama você, Jesus tem um plano na sua vida, não é verdade? Mas nunca fecha a porta. Mas então, note que a palavra foi contra o altar, não foi contra o Jeroboão. Diz: altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá cá de Davi, cujo nome será Josias. Esse cumpre, depois você lê 2 Crônicas 34, 35. O qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos, que queimam sobre ti incenso, e ossos de homens se queimarão sobre ti. E deu naquele mesmo dia um sinal, dizendo: este é o sinal que o Senhor falou, eis que o altar se fenderá, e a cinza que nele está se derramará. Sucedeu, pois, que ouvindo o rei a palavra do homem de Deus, que clamara contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a mão sobre o altar, dizendo: pecai nele. Mas a mão que estendera contra ele se secou, e não a podia tornar a trazer a si. Coisa séria, hein, pessoal? Nunca fique revoltado com a palavra de Deus. Mesmo que ela te fira. A Bíblia diz: fira-me o justo, será um óleo precioso que a minha cabeça não rejeitará. Não aceite de maneira alguma, entenda bem, entenda que seu coração fique revoltado com a palavra de Deus.
Porque a palavra de Deus é para salvar. Às vezes nós ficamos chateados. É mais ou menos como uma pessoa no pecado. Se ela foi descoberta, louve a Deus que você foi descoberto. Que é isso, pastor? Nós ficamos chateados, fofoqueiro. Está se metendo na vida dos outros. Se é verdade que ele está falando, Jesus, muito obrigado, eu vou me arrepender. Se não é, você não liga, então. Deus, tenha misericórdia dessa pessoa, mas se é Deus te dando uma chance de você se arrepender, que você tem que pedir perdão, talvez, a alguém. Não é verdade? A pessoa agora já está sabendo. O bom é que a pessoa não descubra, você que fale quando você errou contra alguém, mas é outra mensagem. Então, aqui está bem claro, o rei não gostou da palavra do homem de Deus, mas tudo que ele falou, e o altar se fendeu. O que ele falou se cumpriu, e a tinta se derramou do altar, segundo o sinal que o homem de Deus apontara pela palavra do Senhor. Então, respondeu o rei e disse ao homem de Deus, ora a face do Senhor teu Deus, e roga por mim para que a minha mão se me restitua. Então o homem de Deus orou a face do Senhor, e a mão do rei se restituiu como dantes. Amigo, Deus é misericordioso. Deus é pronto para restituir qualquer coisa que você tenha perdido. Veja que era um homem que não era bom com Deus, mas quando ele se arrependeu, assim Deus faz. Se você pedir, Deus é misericordioso. Ele restituiu na hora a mão do rei. Aí vem a parte que temos que explicar. E o rei disse ao homem de Deus, vem comigo à minha casa e conforta-te, e dar-te um presente. Porém o homem de Deus disse ao rei, ainda que me desse metade da tua casa, não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água neste lugar, porque assim me ordenou o Senhor pela sua palavra, dizendo, não comerás pão, nem beberás água, nem voltarás pelo caminho por onde foste. O que ele está dizendo ali para nós? Ele está dizendo aqui, olha, não é que eu sou besta, não é que eu sou orgulhoso, é que eu não posso aceitar esse teu pão, esse teu presente, porque ainda que você me desse metade do teu reino, metade da tua casa, que no passado usavam muito isso. Quando o Herodes dançou com a filha de Herodias, ele falou para ela, pede o que você quiser, até metade do meu reino. Era uma coisa comum, quer dizer, mostrando que estava disposto. Aí ele falou assim, não é isso, é que eu tenho a palavra de Deus, que diz que não comerá. A mesma coisa somos nós. Pode ser até o pão, pode ser um dinheiro, pode ser o que for, uma coisa prazerosa. Lembra que eu falei que o pão dá prazer? Pode ser, mas se é contra a palavra, não vai. Não é errado comer o pão. Errado é comer o pão que Deus não mandou, irmão. Nem desejar, entenda, o pão que Deus não mandou. Cuidado para você não se tornar um pecador e perder a bênção de Deus, a comunhão com Deus. Então ele mostrou que não era orgulho, que não era vaidade, que ele era besta, não. É que tinha a palavra. Ele foi por outro caminho, foi-se por outro caminho e não voltou pelo caminho por onde viera Betel. Atenção, a nossa palavra chega agora, a nossa mensagem. E morava em Betel um profeta velho, e vieram seus filhos e contaram-lhe tudo que o homem de Deus fizera aquele dia em Betel, e as palavras que dissera ao rei. E disse-lhe seu pai, por que caminho se foi? E viram seus filhos, o caminho por onde fora o homem de Deus que viera de Judá. Então, disse a seus filhos, albardai-me um jumento, e albardaram-lhe o jumento, e o montou. E foi-se após o homem de Deus, e o achou assentado debaixo de um carvalho. E disse, és tu o homem de Deus que veio de Judá? E disse, eu sou. Então ele disse, vem comigo à minha casa e come pão. Olha o pão aí de novo. Olha o pão aí de novo. Mas aí ele disse, não posso voltar contigo, nem entrarei contigo, nem tampouco comerei pão, nem beberei contigo água neste lugar, porque me foi mandado pela palavra do Senhor. Ali nem comerás pão, nem beberás água, nem tornarás aí pelo caminho porque foste. Ele disse, também eu sou profeta como tu. Olha aí, você não vai ouvir uma pessoa da feitiçaria, né? Pessoal, tem um recado do seu guia lá. Você está amarrado, irmão, no Jesus. Você nem quer saber. Mas se for um homem de Deus, cuidado. Nenhum homem de Deus pode trazer uma palavra, entenda bem, para desmerecer ou desfazer o que está escrito na Bíblia Sagrada. Jesus disse, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não vão de passar. E olha o argumento dele, ele diz assim, um anjo me falou pela palavra do Senhor, dizendo, faze-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba. Porém, mentiu. Aqui tem a revelação, ali não tinha. Ele disse, olha rapaz, eu sou homem de Deus como você, eu também sou profeta. Um anjo me falou pela palavra que você pode voltar, faz ele voltar. Mas não era isso.
Irmão, nenhum anjo pode. Lá no Novo Testamento, há um versículo da Bíblia, em Gálatas 1:8. Olha o que o apóstolo Paulo fala. Gálatas 1:8. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tem anunciado, seja o quê? O que é isso, Anada? Maldiçoado, maldito. Ele não pode. Não entra nessa, não entra. Mas foi um pastor, coitado desse pastor, que ele se arrependa. Não, porque ele diz que hoje a Bíblia não está mais atualizada. Meu Deus, misericórdia. Jesus falou em Mateus 24:35. Olha o que ele disse. Mateus, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras, para Deus é maior do que o céu e a terra. Que isso, pastor? A Bíblia está dizendo ali. O céu e a terra passarão. Mas, pastor Jaime, meu não foi onde, foi o próprio Deus que falou comigo. Tá bom? Foi Deus quem falou com você? Então vamos para Malaquias 3:5. Vê se Deus falou com você. 3:6, desculpe, 3:6. 3:6. Porque eu, o Senhor, não mudo. Acabou, basta. Não muda, Deus não vai mudar a palavra dele. Não entra nessa. Mas nós queremos, sabe por quê? O diabo é astuto, que eu falei. Ele não vai ouvir, você não vai ouvir uma pessoa da feitiçaria. Você não vai ouvir uma pessoa de uma outra religião. Mas se for um pastor, você ouve. Não ouve não, irmão. Acabei de explicar. O pastor prega, mas quem fala é Deus. Se Deus não está falando, não entra nessa. O pastor vai pregar o que for, ele pode pegar distorcendo o que for. Por isso que nós temos que ter comunhão com o Espírito Santo, que é ele que é o nosso professor. Ele é que nos ensina. É necessário, o missionário R.R. Soares diz que tudo que você ouvir, entenda bem, você confere na Bíblia. Houve um povo de um lugar chamado Bereia, e a Bíblia diz que eles, tudo que Paulo fala, eles conferiam. Nós temos que conferir. Amigo, não caia nessa cilada. Ele caiu, mas por quê? Ele recuou. O justo viverá da fé. A fé vem por ouvir, ouvir pela palavra. Daquilo que Deus falou com ele. Ele não podia recuar. Mas foi um anjo. Nenhum anjo. Nem se apareceu um ser e dizer, eu sou Deus. Eu agora estou mudando a minha palavra para você. Mentira. Mentira. Não, mas porque para você eu estou abrindo uma exceção. Mentira. Deus não abre exceção. Não tem privilegiado. Não tem. Eu estava dando um estudo de manhã cedo, só um comentário, que eu dei um estudo aos pastores, que eu falei que Deus não tem privilegiados. Não tem. Deus não tem queridinhos. Agora, tem pessoas que se tornaram mártires da fé. Mas por quê? Eles morreram? Não, eles sacrificaram a vida deles pelo Evangelho. Aí eu falei de pregadores, tem pregador, que eu li a história dele, a vida deles, biografia e tudo. Tem homem que orava todo dia, no mínimo, de 3 a 6 horas, todos os dias. Será que tem pregador disposto a fazer isso? Teve um sul-coreano que ele foi pegar no Japão, o clima era tão pesado, espiritual, que ele sentiu necessidade de orar, ele começou a orar, ele ficou 24 horas orando. Sabe lá o que é isso? Num frio tremendo, ele disse que estava tão frio na Coreia nessa época, que ele ficou naquele saco de dormir, só com o olho de fora assim, orando, deitado. Amigo, Deus não tem privilégio. Tem aqueles que o buscam, aqueles que pagam o preço, aqueles que se tornam mártires. Por quê? Porque eles sacrificaram a vida deles por amor ao Evangelho. Homens e mulheres, entenda bem, que não têm uma vida social. Mas por quê? Porque eles não gastam tempo em nada, a não ser no Evangelho. Precisamos de acordar. Não estou mandando você fazer isso, são pregadores, são ministros, eu estou falando disso. Então, mas todos nós devemos aprender a viver a palavra de Deus e nós vamos vencer. Ele voltou, coitado dele, aí ele voltou e a Bíblia diz assim, voltou ele, comeu pão em sua casa e bebeu água, e sucedeu que, estando eles à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta. Mas como? Ele mentiu e agora deu usar? Os dons de Deus são irrevogáveis. Por isso que usado não é aprovado. Não é porque eu sou usado por Deus, se eu fizer coisa errada, se eu mentir, meu irmão, coitado de mim, eu tenho que me arrepender. Não adianta eu chegar para Deus, eu menti para aquele irmão, me perdoe. Irmão, eu voltei com a verdade, me perdoe. É coisa séria. E clamou, entenda bem, ao homem de Deus, que viajou e diz, assim diz o Senhor, visto que foste rebelde à boca do Senhor. Mas foi você que me falou, você que falou com o anjo, amigo, você não tinha que me ouvir. Você não tinha que ouvir o anjo. Você tinha a palavra de Deus, Deus falou direto com você.
Você foi rebelde à boca do Senhor e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te mandara. Antes voltaste e comeste pão e bebeste água no lugar que te dissera: não comerás pão nem beberás água, o teu cadáver não entrará no sepulcro dos teus pais. Aí não precisa terminar agora. Ele foi embora. Quando ele foi embora, apareceu um leão e o devorou, ou matou. Nem me comeu o corpo dele, só matou. Mas por quê? Não saia da palavra. Qual é a nossa mensagem? Nós vivemos daquilo que Deus diz. Andamos por fé e não por vista. Então não é só de pão, claro, queremos nosso filho curado, liberto, queremos nosso cônjuge na igreja, queremos a nossa família servindo a Deus, queremos a nossa família servindo ao Senhor de todo o coração. Mas não esqueça, nós temos que vir de toda a palavra que sai da boca de Deus. Quando fomos ofendidos, vamos perdoar porque Deus mandou perdoar. Não vamos ter ódio de ninguém porque Deus não tem ódio de ninguém. Porque Deus amou, não foi um grupo de pessoas. Deus amou os crentes de uma tal maneira. Não, Deus amou o mundo. Todas as pessoas que estão no mundo. Entende? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Hoje é dia de levar salvação para a sua casa.